mais uma vez com uma leitura interativa, só que essa leitura é especial do Dia dos Namorados, faz parte de uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo para o Dia dos Namorados. Esse é o segundo vídeo, quem não assistiu o primeiro vou deixar nos cards. Hoje não tem uma pergunta específica. No caso, essa leitura é focada para quem já tem alguém, seja já num relacionamento amoroso ou tem um crush aqui. E o que eu vou fazer nessa leitura é desvendar a relação entre vocês. Eu vou fazer um método que eu tenho no meu site, mas de forma mais completa. Aqui na leitura interativa vai ser uma versão mini, digamos, e que vai abordar o que a pessoa sente por vocês, o que ela pensa, as suas intenções atuais e o futuro da relação daqui a um mês. E também eu vou dar o conselho com o deck do Osho. Então, vocês mentalizam a pessoa que vocês querem saber, querem desvendar a relação e escolhe uma das opções, o deck 1 ou o deck 2. Eu coloquei o 10 de copas aqui para inspirar vocês. E a dica que eu dou é que vocês mentalizem a pessoa e escolham o deck que faz lembrar a pessoa, que tem uma característica em comum com a pessoa. Eu vou colocar a minutagem na descrição do vídeo para quem quiser pular logo para a opção que vocês escolheram. E eu vou iniciar agora para quem escolheu a opção 1. Vou separar os arcanos maiores. Primeiro vai ser o arcano maior que está regendo a relação de vocês com a pessoa que vocês mentalizaram. O pendurado. Vou tirar todas as cartas, aí eu interpreto para vocês. Lado esquerdo vai ser o lado da pessoa que vocês mentalizaram, o lado direito vai ser o lado de vocês. Mas pode ocorrer de vocês acabarem se identificando com o lado esquerdo, mas se isso acontecer, é só vocês inverterem o lado que dá no mesmo. O que a pessoa sente, pensa, suas intenções e o desenvolvimento da relação para daqui a um mês. O que sente, o que vocês sentem, o que a pessoa pensa, o que vocês pensam em relação à pessoa, intenções atuais da pessoa, suas intenções em relação à pessoa e o desenvolvimento da relação. Depois eu tiro o conselho quando terminar de interpretar. Aqui, o arcano maior que está regendo a situação, a relação de vocês é o pendurado. Então, provavelmente quem escolheu a primeira opção, provavelmente está com a relação estagnada com essa pessoa que vocês mentalizaram. Não há avanço, vejo que provavelmente
Pode ser o caso de alguns de vocês, inclusive, terem parado de se falar. E uma das partes aqui pode estar necessitando mudar a perspectiva da relação ou em relação a outra pessoa, como enxerga a outra pessoa. Pode ser que necessite essa mudança de perspectiva em relação a isso também. O que eu vejo aqui, o que a pessoa sente em relação a vocês no momento atual, tem o Rei de Espadas. Vejo que a pessoa está muito fria, tá? Isso é extremamente racional em relação a vocês. Pode pensar muito em relação a vocês, principalmente por conta dessa estagnação, de não haver avanço. Então, o arcano do pendurado é muito um arcano de reflexão também. Então, essa pessoa pode refletir muito em relação a vocês e o relacionamento em si. Mas sentimento aqui, eu vejo que se houver sentimento, essa pessoa racionaliza tudo. Então, ela está muito racional. Pode haver uma afinidade intelectual aqui, mas eu vejo essa pessoa muito racional e fria em relação a vocês. O que vocês sentem em relação à pessoa? Saiu outro rei. Pode ser o caso de alguns de vocês estarem lidando com uma pessoa do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, o que poderia explicar muito essa questão da racionalidade, porque os signos de ar são signos que são voltados para a lógica, para a racionalidade, não são muito dados a sentimentalismo. O que vocês sentem em relação à pessoa? Tem o Rei de Ouros. Alguns de vocês podem ter o signo de terra na personalidade, Touro, Virgem, Capricórnio. Pode ser o caso aqui de alguns de vocês estarem entre duas pessoas. Por exemplo, uma pessoa do elemento ar e outra do elemento terra, onde vocês podem ter sentimentos pela pessoa do elemento terra, mas terem interesse pela pessoa do elemento ar, por exemplo. Mas o Rei de Ouros aqui, de modo geral, no que vocês sentem que essa pessoa pode oferecer a vocês segurança, estabilidade, inclusive um relacionamento de longo prazo, ou vocês querem oferecer isso à pessoa. E pode ser o caso de ao outro lado aqui não estar interessado no momento, de forma a estar bastante racional aqui. O que essa pessoa pensa em relação a vocês? Tem o 9 de ouros. Eu vejo que essa pessoa, para quem está lidando com o homem aqui, esse homem pode pensar muito em relação à aparência física de vocês, acha vocês bastante atraentes, principalmente as mulheres aqui, pode pensar muito em relação ao corpo. Essa pessoa pode pensar em relação à sensualidade que vocês têm e também pensar muito que vocês são uma pessoa bastante independente, principalmente em relação a questões materiais, profissionais. Vocês podem não depender de ninguém em relação a isso, ter a própria estabilidade aqui material. E também pode ser o caso para quem está lidando com um crush, não tem um relacionamento sério. Essa pessoa pode pensar a respeito se vocês estão solteiros ou não. Pode ser o caso também, principalmente as mulheres. O que vocês pensam em relação a essa pessoa? Tem o As de Paus. Vejo que vocês pensam de forma bastante apaixonada em relação a essa pessoa, com muito desejo. Também pensam em ter uma oportunidade aqui de iniciar um relacionamento apaixonado com essa pessoa. Só tomar cuidado com as expectativas, porque eu vejo que essa pessoa está bastante racional no momento, mas há pensamentos a respeito disso.
as intenções dessa pessoa em relação a vocês tem o 8 de paus. Eu vejo aqui que boa parcela de vocês podem estar lidando com essa pessoa à distância, porque o 8 de paus remete a distância física, a trocas de mensagens a longa distância, e a intenção dessa pessoa é flertar com vocês, conversar com vocês bastante através de mensagens. Como eu vejo essa pessoa bastante racional, pode ser o caso dela, não vejo ela querendo apressar as coisas, apesar dessa carta remeter também à velocidade dos eventos, mas sim, essa pessoa pode ter a intenção de se comunicar mais com vocês através de mensagens, flertar, e pode ser o caso dela ter interesse de mudar essa situação de estagnação que está ocorrendo no momento. Já intenções de vocês atuais em relação a essa pessoa tem o 5 de espadas. Eu vejo que alguns de vocês podem ter uma intenção aqui um pouco negativa de querer discutir com a pessoa, de forma a querer ter razão na situação. Alguns podem ter a intenção, inclusive, de subestimar a pessoa de alguma forma, assim, falar de uma forma bastante reativa, querendo afetar o ego da pessoa, querendo ferir realmente o ego da pessoa. E se vocês estiverem com essa intenção aqui, isso pode gerar obstáculos à relação, pode inclusive fazer com que a relação continue nessa estagnação. Então pode ser o caso de esse pendurado aqui estar mais dando um aviso para vocês que estão assistindo o vídeo, a ter que mudar a perspectiva da imagem que vocês têm da pessoa que vocês mentalizaram e também da situação de modo geral. Mas também vejo uma outra parcela aqui com a intenção de evitar conflitos, evitar inclusive que a relação de vocês com essa pessoa acabe fracassando aqui. E o desenvolvimento da relação daqui a um mês tem o 10 de espadas. Eu vejo que é uma tendência muito grande para alguns de vocês de que a relação chegue ao fim por uma das partes aqui jogar a toalha. Pode ser que uma das partes tente muito conversar com a outra, tentar esclarecer a situação. Vejo muito um desgaste mental, porque é espadas, então uma das partes pode pensar, provavelmente do lado esquerdo, então pode pensar muito a respeito da situação e isso chegar ao fim. Eu vejo que uma parcela de vocês pode realmente finalizar aqui a relação por já não ter mais o que fazer, e uma outra parcela aqui pode ser o caso de a finalização ser em relação às preocupações, às dúvidas. Isso vai depender muito da situação de vocês e também de como vocês estão lidando com esse período de suspensão que o pendurado está demonstrando aqui. Agora o conselho para vocês, que eu vou tirar do baralho do Osho. Qual o conselho para quem se conectou com a opção 1? Florescimento. Eu vejo aqui que é interessante porque essa carta é a Rainha de Ouros e saiu o Rei de Ouros aqui no lado de vocês, no que vocês sentem. Então pode ser o caso de alguns de vocês realmente terem uma personalidade bastante diferente dessa pessoa que vocês mentalizaram.
embora já conheça alguém que vocês possuem muita afinidade, tem uma personalidade muito semelhante, como eu falei o exemplo anteriormente de alguns de vocês estarem entre duas pessoas, saíram dois reis. Então, se esse for o caso, é preciso vocês refletirem o porquê de vocês estarem focados numa pessoa que é tão diferente de vocês, se vocês já têm alguém próximo de vocês que poderia oferecer tudo o que vocês necessitam e teriam uma maior conexão por causa da afinidade de personalidade. Esse é uma das possibilidades aqui do conselho. Outra situação aqui, para quem não está nessa situação de envolvendo terceira pessoa aqui, é vocês buscarem investir na própria autoestima. Principalmente as mulheres, que eu vejo a personagem aqui feminina, então é necessário vocês cuidarem mais de si, desenvolvendo as próprias habilidades, cuidando mais da própria saúde, da própria autoestima, do próprio corpo, se valorizando mais, porque assim vocês conseguirão, pode ser o caso de vocês conseguirem se relacionar melhor com essa pessoa, ou se for o caso de ter que pôr o fim à relação, vocês irão colocar um fim e não vão acabar, o sofrimento vai ser menor, porque quando a pessoa está com a autoestima elevada, ela não se apega muito às relações, pois ela sabe do próprio valor. Então, vocês precisam refletir sobre isso. É isso, eu espero que eu tenha ajudado. Agora eu vou passar para a opção 2. Deixa eu tirar as cartas. Para quem escolheu o segundo deck, vou tirar os arcanos maiores. Tirar o arcano maior que está regendo a relação de vocês com a pessoa que vocês mentalizaram no momento. A força. Alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa do signo de Leão. Agora eu vou tirar os arcanos menores, o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, suas intenções atuais e o desenvolvimento da relação daqui a um mês. Lado esquerdo é o lado da pessoa que vocês mentalizaram, lado direito é o lado de vocês. Pode ser o caso de vocês se identificarem com o lado oposto. Se esse for o caso, é só vocês trocarem que dá no mesmo. Então, o que a pessoa sente, tem o 7 de ouros. O que vocês sentem, cavaleiro de paus. Realmente, alguns estão lidando com uma pessoa de leão. O que a pessoa pensa, 6 de copas. O que vocês pensam, 8 de paus. Intenções atuais da pessoa, 5 de espadas. Intenções atuais de vocês, 8 de copas. E o desenvolvimento da relação daqui a um mês. O conselho eu vou tirar depois, quando eu terminar a interpretação. A força aqui, regendo a relação de vocês, mostra que pode estar havendo, o sentimento de paixão aqui entre vocês. O arcano da força mostra esse sentimento passional que pode
gerar extremos. Uma hora vocês estão muito apaixonados e depois em outro momento vocês sentem o completo oposto, muita raiva da pessoa, beirando ao ódio, gerando atitudes dramáticas de uma das partes ou de ambas as partes, principalmente quem está lidando com uma pessoa de leão. Então, há muito esse sentimento de paixão. Pode ser o caso de ou vocês ou a outra pessoa se sentir um pouco dominado pelo outro, e isso pode ser ou bom ou ruim, dependendo de como é a personalidade de vocês. E eu vejo que há um elo muito forte entre vocês, que geralmente esse arcano da força mostra um elo muito forte, que traz esse sentimento de paixão muito forte também. Alguns de vocês podem realmente estar, inclusive, reprimindo esse sentimento, buscando ter autocontrole em relação a essa pessoa, ou essa pessoa em relação a vocês, justamente por esse sentimento ser muito forte em relação à pessoa. O que a pessoa sente em relação a vocês tem o 7 de ouros. Eu vejo aqui que essa pessoa está buscando ter paciência em relação a vocês. Vejo que essa pessoa pode, inclusive, estar esperando... Não, eu vejo essa pessoa sentindo que precisa ter paciência para que a relação se desenvolva de forma bastante sólida. Pode ser o caso dessa pessoa estar esperando ter algo sério com vocês, ou também ter a influência aqui de questões profissionais e materiais que podem estar influenciando também a relação entre vocês, de modo a essa pessoa se colocar numa posição de espera, provavelmente, se essa pessoa tiver interesse em ter algo sério, ela pode também estar aguardando ter mais estabilidade para oferecer. Também pode ser o caso. O que vocês sentem? Tem o Cavaleiro de Paus. Realmente, boa parcela de vocês podem estar lidando com uma pessoa do elemento fogo, Áries, Leão, Sagitário, principalmente o signo de Leão. Vejo o sentimento de paixão muito forte de vocês em relação a essa pessoa, mas há também instabilidade. Pode ser o caso de alguns de vocês estarem lidando com uma relação de vai e vem, onde vocês podem se envolver apenas casualmente com essa pessoa. E há muita essa instabilidade. A pessoa aparece na vida de vocês, vocês se envolvem, mas aí depois a pessoa some e depois de um tempo ela reaparece, vocês se envolvem de novo e assim vai. E vocês, apesar disso, há muita atração, muito sentimento de paixão aqui. Alguns de vocês podem ter um impulso de propor a pessoa maior, fazer uma proposta aqui. Não vejo de relacionamento sério, mas de envolvimento aqui mais casual, uma coisa passageira. O que a pessoa pensa tem o 6 de copas. Eu vejo aqui que a pessoa pode estar pensando muito em vocês, pode inclusive, para alguns de vocês, vocês podem ter parado de se encontrar ou até de se comunicar muito, e essa pessoa pensa de forma muito afetuosa em relação a vocês, lembra dos momentos que essa pessoa teve com vocês, se vocês não se encontraram ainda, lembra das conversas, tem muito um sentimento de nostalgia, de saudade até, e ela pensa com muita afeição aqui, muito sentimento de saudade principalmente.
Pode ser o caso dessa pessoa sentir saudade de encontrar com vocês e até de conversar com vocês, para quem está há algum tempo sem comunicação aqui. O que vocês pensam? Tem o 8 de paus. Vejo aqui que realmente alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa à distância. Então, vocês podem pensar na conversa que vocês têm, as trocas de mensagens. O 8 de paus remete a trocas de mensagens. Podem pensar, essa pessoa pode flertar muito com vocês e vocês podem pensar em relação a isso também. Mas vejo também alguns de vocês pensando, se é uma relação à distância, podem estar pensando em querer se encontrar com essa pessoa e ter pensamentos em relação à viagem ou até mudança, seja de cidade, de estado, para se encontrar com essa pessoa aqui. E os pensamentos também são muito carregados de paixão, de desejo, de atração também, de muita vontade. Eu vejo aqui que vocês têm duas cartas aqui do elemento fogo, então há muito desejo em relação a essa pessoa. Já essa pessoa é mais contida, então vocês podem estar lidando com uma pessoa que é mais contida em relação a demonstrar sentimentos, ou essa pessoa pode demorar mais para gostar de uma pessoa, mas há sentimento aqui. Tem o 6 de copas na mente da pessoa. Agora, as intenções dessa pessoa em relação a vocês. Interessante que saiu 5 de espadas também na opção 1. E eu vejo que a pessoa tem a intenção de evitar discussões com vocês, evitar também que a relação chegue ao fracasso aqui. Essa pessoa pode ter medo da relação acabar terminando, principalmente por conta de discussões e desentendimentos aqui, mal entendidos. A intenção de vocês em relação à pessoa, eu vejo aqui, saiu 8 de copas. Pode ser o caso de, apesar de ter esse desejo de vocês, alguns de vocês podem ter a intenção de dar as costas a essa pessoa, por talvez o que a pessoa oferece não satisfaz vocês plenamente, apesar de haver sentimento. O 8 de copas mostra isso, o cavaleiro de paus também. Eu vejo que alguns de vocês podem ter a intenção de abandonar a pessoa aqui para buscar algo melhor. Isso é no caso de vocês sentirem que a pessoa não anda oferecendo o que vocês realmente necessitam aqui. Porque eu vejo uma das partes mais voltada ao sentimento de paixão, de atração, e a outra parte mais contida, mais paciente e tendo mais afeto, sentimento de fato, do que aquele sentimento de paixão avassaladora. E pode ser que alguns de vocês tenham interesse em ter uma relação assim, que nutra esse sentimento de paixão intensa. E a intenção aqui, ou de uma parcela de vocês, é de abandonar, dar as costas dessa pessoa para buscar algo melhor. E a outra parcela pode ser o caso de abandonar o passado. Se houve algum desentendimento com essa pessoa, alguma briga, alguma decepção, vocês podem ter a intenção de dar as costas a isso para se relacionar melhor com essa pessoa. E o desenvolvimento da relação aqui, daqui a um mês, tem o 9 de paus. Eu vejo aqui que uma das partes pode se sentir cansada da relação ou da situação, e pode adotar uma atitude mais defensiva. Eu vejo mais da parte de vocês, mas pode ser da outra pessoa. Vocês podem adotar essa atitude defensiva por causa do cansaço ou por medo de se magoar novamente, porque
muitos de vocês já podem ter sofrido muito em relacionamentos passados, de forma a vocês realmente adotarem essa posição defensiva, e isso pode causar limites na relação. Vocês podem, inclusive, criar uma barreira com que a pessoa não se aproxime muito. Pode ser o caso, apesar de haver muita atração, muita paixão aqui. É outro arcano do naipe de paus. Vejo que a tendência é vocês agirem dessa forma. Se não for vocês, será a pessoa, mas eu vejo muito a energia de vocês, porque vocês vieram com 2 cartas do naipe de paus. E agora o conselho aqui do arcano do deck do Osho. Qual o conselho para quem escolheu a opção 2? Voltando-se para dentro. Vejo aqui que há uma tendência a alguns de vocês se sentirem realmente insatisfeitos com a relação. É o 4 de copas. E se esse for o caso, vejo que mesmo quem não está se sentindo insatisfeito, vejo que é necessário vocês buscarem meditar sobre a relação de vocês com essa pessoa, porque pode estar havendo influência de situações externas, pode estar havendo influência de outras pessoas também, como vocês podem ver, tem aqui uns fantasmas, ou até do passado, relações passadas, que pode estar influenciando o julgamento de vocês, e que pode causar essa insatisfação para alguns, ou realmente mau humor, por vezes pode causar oscilações de humor aqui, de forma a afetar a relação com a pessoa. Em todo caso, é necessário vocês voltarem-se para dentro, necessário vocês meditarem sobre a relação de vocês, se vocês realmente têm interesse na pessoa, se esses aborrecimentos, essa insatisfação é realmente por causa da pessoa, do comportamento dela, das atitudes, ou se é alguma influência externa, seja opiniões alheias ou experiências passadas, que está fazendo com que vocês se sintam dessa forma, insatisfeitos, aborrecidos, e alguns de vocês podem ter medo também de rejeição. Em todo caso, é necessário meditar sobre isso, meditar sobre os próprios sentimentos, de como vocês se sentem se relacionando com essa pessoa, e também sobre os sentimentos que vocês possuem por essa pessoa. Que isso vai ajudar muito vocês a clarear a situação e tomar atitudes se forem necessárias, seja para mudar o comportamento, para melhorar a relação, ou eu vejo mais em questão da postura, que pode ser que necessite mudar aqui, por causa desse 9 de paus aqui que eu falei, que alguns de vocês podem querer, inclusive, afastar a pessoa de vocês por causa de questões passadas. Então, é necessário meditar sobre isso. Eu espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado do método que eu fiz aqui para vocês. Para quem tiver interesse em fazer o método completo, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu site, que lá vocês têm todas as informações. Espero que eu tenha ajudado e nos veremos no próximo vídeo.